Quando eu fui convidada, né, nós falamos um pouco sobre o tema, né, que iríamos expor nessa noite, e me veio, tem vários temas que eu gosto de falar, que eu costumo falar, mas me veio com muita força essa questão da justiça divina, né? Eu acho que vivemos hoje num mundo onde se clama muito por justiça, né? A gente pede justiça o tempo inteiro, mas nem sempre a gente tem realmente a dimensão do que é justiça. Até porque a gente precisa saber distinguir o que é a justiça dos homens e o que é a justiça divina. Elas não são iguais. E a gente não pode, de maneira nenhuma, esperar que sejam. Então, a gente precisa muito refletir sobre esse tema para quando a gente está na posição de pedir justiça ou de querer justiça, que a gente possa fazer isso com compaixão, né? Que a gente possa fazer isso com empatia pelo nosso irmão, né? E não de uma forma egoísta, como a gente faz. A gente hoje banalizou muito a dor do outro, né? A gente só sente de verdade a dor quando é com a gente. Né? Quando é com outro, nem sempre a gente consegue ter a dimensão do que é essa dor de verdade. Emmanuel, né, já usou essas palavras, que se todos nós pudéssemos sair na frente de casa, colocar os nossos problemas em uma pilha e olhar para o problema do vizinho, a gente pegaria de volta o nosso problema e entraria de volta para a nossa casa. Né? A gente tem o costume de achar que somos o maior sofredor, que somos o maior injustiçado do mundo, mas é porque a gente não está acostumado a olhar com carinho para a dor que o outro sente. E tem as dores da alma, que são invisíveis, né? E que a gente não tem como mensurar. O que eu sinto é diferente do que o meu irmão sente. Coisas que para mim são sensíveis, talvez não sejam da mesma forma para o meu irmão. Então, essas dores da alma, elas não tem como a gente mensurar. Não tem como a gente achar que a gente sabe o que o outro está sentindo. Né? A gente só sabe o que a gente realmente sente. Então, a gente precisa entender, né, que isso é um ponto sensível, né? Isso é um ponto que precisa ser levado em conta quando a gente fala em justiça, né? Quando a gente fala em querer, né, receber a justiça por algo que aconteceu. É diferente. Somos seres diferentes e nós temos sensações diferentes, dificuldades diferentes. E o que para mim pode ser algo muito grande, né? O que para mim pode parecer um sofrimento muito grande, talvez não seja visto da mesma forma pelo meu irmão, né? O sofrimento, ele, na verdade, a gente aprende dentro da doutrina, né, que o sofrimento, na verdade, ele vem para nos ensinar algo, né? E aí muitas pessoas às vezes pensam assim, mas então o espírita, a pessoa que é espírita, a pessoa aceita sofrer. Então o espiritismo fala que a gente deve sofrer, né? Eu já recebi várias vezes essa pergunta dentro dos grupos de estudo. Mas então a gente tem que sofrer? A gente veio nesse mundo para sofrer? A gente reencarnou para sofrer? Não, gente, ninguém reencarna para sofrer. Ninguém, nenhum de nós. Todos nós reencarnamos para ser felizes. Todos nós reencarnamos para nos melhorarmos. Esse é o objetivo de todos nós, independente da dificuldade que a gente passa. A dor, ela é inevitável. A dor que é o gatilho do ensinamento. O sofrimento é opcional. Eu escolho sofrer. Eu passo por uma dor, eu passo por uma situação e eu escolho sofrer com aquela situação. Da mesma forma como eu posso passar por uma dor e conseguir entender ela como um ensinamento e não sofrer. Então, o sofrimento é sim opcional. As provações que a gente precisa passar, a gente não tem como evitar, né? As provações são o ensinamento que a gente precisa, né? Mas o sofrimento não. O sofrimento é algo que eu escolho, é um sentimento que eu escolho. Por isso, quando eu falei lá na frente, lá no início da nossa conversa, né? Cada um sente diferente. Então, tem pessoas que sofrem por uma coisa que para outras pessoas não parece ser um sofrimento. Isso já nos mostra que o sofrimento é um sentimento individual, não é igual para todo mundo.
né? A gente não sofre igual pelas mesmas situações. Então, isso já nos mostra que é algo individual, que é algo que realmente eu decido sentir. Eu decido transformar aquilo no sentimento. Como muitas vezes a gente também olha para uma situação e acha que é uma bobagem e a pessoa está sofrendo com aquilo ali, né? É porque é o que ela está sentindo. Né? É o individualismo, é o que está dentro de mim, é o que está dentro do meu ser, que é diferente do que está dentro do ser, né, do meu irmão. Então, existem 3 estágios desse sofrimento. Quando eu passo por uma situação, né, e ela me traz esse sentimento de sofrimento, a primeira coisa que eu preciso fazer é acolher esse sentimento. É entender que é algo que está dentro de mim, né? É algo que eu estou sentindo diante daquela situação. Então, primeiro a gente acolhe o sofrimento. Depois, a gente tem que aprender a aceitar. A gente tem que aprender que aquilo realmente veio para me ensinar, veio para me modificar, né? Que esse é o grande, a grande intenção da reencarnação, é nos modificar, é nos tornar seres melhores. Então, eu primeiro acolho, depois eu aceito. E depois, o que eu faço depois que eu aceito? Depois que eu aceito, vem a consolação, vem esse entendimento que aquilo é algo muito maior, que aquilo faz parte de um processo que eu preciso passar. E aí é que vem, né, o espiritismo dentro dessa história. O espiritismo, né, a gente fala que ele é o consolador prometido. Kardec nos disse isso, né? O espiritismo é o consolador prometido. O espiritismo não é o justiceiro. O espiritismo não veio para fazer justiça. Ele veio para nos consolar.